Operadores relacionais. Definição: estes operadores somente são usados quando se deseja efetuar comparações. Essas comparações só podem ser feitas entre objetos de mesma natureza, isto é, variáveis do mesmo tipo de dado. Ou seja, eu só posso estar fazendo comparação, por exemplo, de uma variável do tipo inteiro com outra do tipo inteiro. Se eu fazer uma comparação de um valor do tipo inteiro com o do tipo literal, logicamente isso vai estar errado, ou seja, essa comparação não vai ser possível, né? Realizar a comparação entre esses dois tipos de dados diferentes. Então, eu só posso realizar comparações, tá, entre objetos da mesma natureza, né, mesmo tipo de dado. O resultado de uma comparação é sempre um valor lógico, independente do tipo que eu vou estar comparando. O resultado sempre é um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Aqui nós temos as descrições de cada um. Nós temos o operador de igualdade, que a gente representa ele. Um exemplo dele seria 3 igual a 3, ou x igual a y. Nós temos o operador maior que, nesse exemplo 5 maior que 4, ou x maior que y. Nós temos o operador de menor que, operador de comparação menor que, exemplo 3 menos 6, x menos y. E nós temos o operador maior ou igual. Um exemplo seria 5 maior ou igual a 3, ou x maior ou igual a y. Temos o operador de menor ou igual. Exemplo, 3 menor ou igual a 5, e x menor ou igual a y. E temos o operador de diferença, diferente. Um exemplo, 8 diferente de 9 e x diferente de y. A forma de representação desse operador de diferente, ele também varia de linguagem para linguagem. Nesse caso aqui da linguagem do pseudocódigo, a gente vai estar trabalhando com esse tipo de representação, que seria aqui o operador de menor que e maior que. Então, a união desses dois nessa forma aqui representa, é utilizado quando a gente quer fazer, tirar a diferença entre duas variáveis ou dois valores. Operadores relacionais. Então, aqui nós temos um exemplo. Nesse caso aqui, também existe, eu não citei, mas existe também um nível de prioridade, tá, com relação entre os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Os operadores aritméticos sempre têm prioridade 1. Então, se a gente for seguir esse exemplo, a gente se deparar com esse tipo de expressão, a gente tem que observar novamente qual operador aritmético tem maior nível de prioridade, ou seja, quem é que eu devo resolver primeiro. Então, aqui na sequência a gente tem, observe que a gente não tem parêntese, ou seja, se não tem parêntese, então a resolução, nesse caso aqui, como a gente tem operadores mesmo nível de prioridade, vai ser da esquerda para a direita. Então a gente tem o de multiplicação e o de divisão. Então resolve-se aqui primeiro, da esquerda para a direita, o de multiplicação. Então 4 vezes 3, 12. Mantém-se o 1. Mantém-se o operador de menor ou igual, que é o operador relacional. Por quê? Porque o operador aritmético tem maior prioridade que ele. Então mantém ele. Em seguida, novamente, operador de mesmo nível de prioridade. Resolve-se a multiplicação e, por último, a divisão. O resultado é 20. Temos essa expressão
mesma coisa, ainda tem o operador aritmético, resolve-se então a soma. Então 12 mais 1, 13. Mantém-se o operador de menor ou igual. E aqui a gente vai estar agora de fato realizando, né, essa comparação entre esses dois valores. Então, 13 é menor ou igual a 20? Sim. Como eu disse que operadores relacionais sempre retornam um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso, então o resultado dessa expressão aqui vai ser verdadeiro. Operadores lógicos atuam sobre expressões retornando sempre valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso. Aqui nós temos a tabela, nós temos o operador não. Então ele inverte o estado, né? De verdadeiro ele passa para falso e vice-versa. Ou seja, se você tem um dado do tipo lógico que ele seja verdadeiro, ao aplicarmos o operador não sobre o tipo objeto, sobre o tipo de dado verdadeiro, ele vai inverter o estado desse objeto, ou seja, o que era verdadeiro se torna falso, né? E vice-versa. Aí nós temos o operador e, que ele retorna verdadeiro se ambas as partes foram verdadeiras. Ou seja, ele é utilizado com duas comparações. Se uma dessas comparações retornarem, se as duas comparações dos dois lados aqui retornarem verdadeiro, então ele é utilizado nesse tipo de situação. Ele garante, né, que as duas operações, né, que as duas condições sejam verdadeiras. Então, se uma delas, se ambas forem verdadeiras, ele retorna verdadeiro. Se não, ele retorna falso. Aí nós temos o operador ou, que basta que uma parte seja verdadeira para retornar verdadeiro. Ou seja, se uma condição dele, entre duas condições, se uma condição for verdadeira, ele já retorna verdadeiro, independente da posição que ela esteja. Agora, se as duas condições forem falsas, ele vai retornar falso. Tabela da verdade. Ela expressa todas as combinações possíveis entre os valores lógicos. Então aqui nós temos as combinações de cada operador desses que nós acabamos de ver. Então o operador não, né? O operador de negação. Como eu falei, ele inverte o estado de uma operação. Então eu tenho A com valor verdadeiro, e se eu aplico o não, então não A, lembra, eu falei que ele inverte o estado, então era verdadeiro, passa a ser falso. E se nós temos o A com valor verdadeiro, não A, inverteu o estado novamente, o que era falso passou a ser verdadeiro. Conjunção, que é o operador e. Então nós temos dois valores. A gente tem um A verdadeiro e B também com valor verdadeiro. Então só aplico esse operador a essas duas variáveis, esses dois valores. Então A e B, verdadeiro, ou seja, verdadeiro e verdadeiro resulta em verdadeiro. E se nós temos o A como verdadeiro e B falso, e aplicarmos o operador e, então verdadeiro e falso, falso. Por que falso? Porque o e, apenas relembrando, ele só retorna verdadeiro se ambas as condições foram verdadeiras. Nessa situação eu tenho apenas A como verdadeiro. Então, e B falso. Como eu só tenho uma condição verdadeira, ele vai retornar falso. Aqui muda apenas o valor de A, que agora passa a ser falso, e eu tenho B como verdadeiro. Então, se eu tenho falso e verdadeiro, novamente ele retorna falso, porque ele só retorna verdadeiro somente quando as duas condições foram verdadeiras. Se uma delas forem falsa, ele vai retornar falso. E falso, lógico que ele vai retornar falso.
Temos a disjunção, né? O operador OU. Lembrando, o operador OU ele precisa que apenas um dos lados seja um verdadeiro para que ele retorne verdadeiro. Então, tenho verdadeiro e verdadeiro. Como os dois são verdadeiros, ele retorna verdadeiro. Aí nós temos verdadeiro e falso. Bom, vai retornar verdadeiro. Por quê? Porque um dos lados é verdadeiro. Então, diferente do E que é necessário que ambos sejam verdadeiros para retornar verdadeiro, o operador OU ele precisa que apenas uma condição seja verdadeira. Então, verdadeiro e falso, verdadeiro. E aqui novamente, falso e verdadeiro, verdadeiro. E a única situação que ele vai retornar falso é quando os valores forem falsos. Então, falso e falso, retorna falso. Prioridades. Então, assim como os operadores aritméticos, né, a aplicação dos operadores lógicos deve seguir também uma regra, né, uma ordem de prioridade na resolução. Então, entre os operadores lógicos, o operador não, ele tem prioridade maior que todos. Em seguida, nós temos o E. E por último, né, o de menor prioridade, o operador OU. Aqui nós temos um exemplo dos operadores lógicos desse nível de prioridade. Então, se a gente se depara com uma expressão nessa situação aqui, ó, novamente, voltando lá ao nível de prioridade entre os operadores. Então, relembrando, o operador aritmético ele sempre tem prioridade maior do que os demais. Em seguida, os operadores relacionais têm prioridade 2, ou seja, ele tem prioridade maior do que os lógicos. Então, portanto, nessa expressão aqui, a primeira situação que a gente se encontra aqui, ó, que a gente vai ter que resolver são os operadores relacionais, para depois resolver os operadores lógicos. Então, seguindo a sequência, a gente vai estar resolvendo os operadores relacionais primeiramente. Então, observe aqui que eu tenho aqui, ó, 5 maior que 10. Então, vou resolver ele primeiramente. 5 é maior que 10? Não. Então, é falso. Se ele é falso, então passo para a sequência de baixo. E vem novamente, ó, mantenho o OU. Por quê? Porque eu tenho que resolver primeiro todos os operadores relacionais. Em seguida, eu tenho outro operador relacional aqui, que é 10 igual a 10. É verdadeiro. Próximo passo, verifico se ainda existe mais algum operador relacional. E tem, nesse caso é 3 igual a 4. Falso. Resulta em falso. Aí nós temos a continuação dessa expressão. Então agora nós temos, de fato, somente operadores lógicos. Então, obedecendo aquele nível de prioridades, ó, lembrando que eu falei que o operador não tem prioridade maior do que todos, então a gente vai começar resolvendo o operador não. Então, mantém-se os outros, ó, falso ou verdadeiro, e resolve-se aqui, ó, não falso. Lembra que ele inverte o estado? Então, não falso passa a ser verdadeiro. Então, nessa expressão aqui logo abaixo, a gente ainda tem um operador que tem maior prioridade, que é o operador E. Né? Ele tem prioridade maior do que o operador OU. Então, resolvemos o operador E primeiro. Então, falso, verdadeiro ou verdadeiro. Lembre-se, como ele tem duas condições verdadeiras, ele vai retornar para mim verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro, retorna verdadeiro. E por último, só sobrou um operador, que é o OU. Lembrando que o OU ele só precisa de que um lado seja verdadeiro para retornar verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, retornou verdadeiro.